Ninguém tem ideia em casa da história da Daniele, né? Bom, é o seguinte. Roda aí pra gente conhecer um pouquinho mais da história dela. Daniela Albuquerque foi aqui, nessa boate, na zona leste de São Paulo, que essa garota que você tá vendo aqui ao meu lado, a Daniele, ela morou e trabalhou aqui por um longo período, Sim. né, Daniele? Nesse momento da sua vida, você tinha um nome de guerra. Sim, o meu nome era Kate. Nome que toda garota de programa usa, um nome desconhecido. Não é o verdadeiro nome. Você era uma profissional do sexo. Sim, uma garota de programa. E essas daqui, Sóia, por favor. Essas daqui, você me dá licença de Sim, mostrar? claro. Eram as roupas que a Kate, quando estava a trabalho, vestia. Sim. Né? Um corpete, né? São roupas escuras. Roupas vulgares, sensuais, que chamavam a atenção para me destacar entre as outras mulheres, né? Esse era o seu estilo, uma Sim, meia rastão. Sim. É um Bem estilo meio exótico, roqueiro? Bem roqueira. É, a Kate era roqueira. Sim. Você é uma ex-prostituta. Uma ex-prostituta. Quantos programas, em média, você fazia por dia? Com quantos homens você transava? O máximo que eu já saí foram 6 homens em uma noite. 6 homens. Era escravidão. Era um atrás do outro e eu só dava tempo de tomar banho e já ia pro próximo. Quanto você cobrava por Em programa? torno de R$300. 300 reais. Você Por tinha um homem. salário bom. Sim. Quanto? Ganhava em torno de 5 a 6 mil reais por mês. Às vezes mais, mas em média isso. 5 a 6 mil reais por mês. Sim. Essa história te constrange falar sobre esse assunto? Hoje não. Hoje não. Por trás do rosto angelical, o passado está longe de ser um conto de fadas. Aos 7 anos de idade, eu sofri abusos pelo meu padrasto, pedofilia, né? Eu fui abusada durante 1 ano da minha vida, praticamente todos os dias. Eu me tornei uma criança diferente, comecei a querer fazer sexo com bonecas, brinquedos e abusar as crianças ao meu redor. A carreira no mercado do sexo pago começou a convite de uma amiga. Ela já era garota de programa e ela me disse: Dani, você é bonita, você é pobre e se você continuar dessa maneira você nunca vai ter nada na vida, você não tem nada a perder. Então vamos comigo para São Paulo, mudar de vida, usar a tua beleza, usar a tua juventude e ganhar dinheiro. E eu aceitei. Além da vida promíscua, a garota experimentou todos os tipos de drogas possíveis. A que ponto você chegou? Eu cheguei ao ponto de cheirar e meu nariz ficar em carne viva. Eu chegava ao ponto de ter overdoses mesmo, de quase morrer assim, ficar entre a vida e a morte. E quando eu bebia, eu chegava ao ponto de apagar, entrar em comas alcoólicos e acordar no meio da rua, toda vomitada, toda mijada, realmente num estado muito humilhado mesmo. Daniele estava entregue a uma rotina de autodestruição. Mas o que parecia improvável aconteceu. Foi quando o meu ex-noivo, ele entrou dentro da boate e ele me tirou de lá. Ele se apaixonou por mim. Ele era um cliente? Ele era um cliente. Ele me fez uma proposta, ele disse: você é muito inteligente, você não combina com esse lugar. Eu pago pra você tudo aquilo que você ganha aqui por mês pra você ser só minha. E eu aceitei. Como é que você foi à igreja pela primeira vez? Foi nesse momento? Sim, depois de 2 anos com ele, eu comecei a trabalhar em um salão de cabeleireira, que eu já tinha feito curso, e foi através dessa mulher que ela começou a me evangelizar. Eu digo, há esperança. Tem saída sim. E eu sou prova viva disso. Uau, que história, hein, Dani? Você se emociona? Passa um filme na sua cabecinha agora, ver tudo isso, né? Sim, chegou o tempo da virada. Os humilhados são exaltados. Nada escapa dos olhos de Deus. As pessoas sofrem, mas Deus, ele faz justiça no tempo certo e eu sofri muito mesmo durante a minha vida inteira. Até os meus 21 anos da minha vida, eu não sabia que Deus existia. Eu não conhecia a palavra. A minha família era muito miserável. Eu não conhecia a palavra. A minha família era muito miserável, muito ignorante mesmo. Tudo que era colocado diante deles, eles acreditavam, mas eles não tinham uma fé racional, não sabiam de fato o que existia. Então eu cresci desse jeito, indiferente à existência de Deus. Eu era uma menina podre. Eu me tornei um animal selvagem. Quando eu me prostituía, eu cheguei num ponto de não sentir mais prazer. Eu era uma boneca inflável. Eu fingia que eu estava gostando do sexo só para ter o dinheiro. E o dinheiro eu usava para me drogar. Eu não tinha mais prazer na bebida, eu não tinha mais prazer nas drogas. Eu perdi o prazer de viver. Então, o fim daquilo tudo era a morte. Eu ia me matar. Você se pensou em algum momento em se matar? Várias vezes. E quando eu estava pensando em realmente me matar, foi quando eu decidi colocar à prova a existência do Deus que eu tinha. Eu li a Bíblia sozinha, de Gênesis a Apocalipse, porque eu odiava a igreja. Qual que foi a prova que você pediu, Dani, nesse momento difícil, assim, que você falou, se Deus existe,
Né? Me mostra. Foi me mostra quando o eu caminho. perdi tudo. A opção que eu tinha era voltar a me prostituir, mas eu não queria mais. E foi quando eu decidi colocar à prova a existência do Deus que eu tinha lido na Bíblia. Dia, Dani? Eu me tranquei dentro de um banheiro. Primeiro eu fui para a rua e foi quando uma macumbeira me tirou da rua. Uma macumbeira? Sim. Gente, olha isso. E na Bíblia diz que no céu vai ter muitas surpresas. Eu morei com ela 6 meses. Mesmo assim, eu mantive a minha fé na Bíblia. Queria saber o dia do banheiro que você desafiou Deus, né? Foi um desafio, né? Sim, De falar, se o Senhor existe mesmo... E eu fui bem específica com Deus, porque quando eu li a Bíblia, eu reconheci que eu era viciada em álcool, que eu era errada. Mas eu não conseguia parar. E foi quando eu falei, se o Senhor, todos os dias, durante uma semana, eu falei, se o Senhor existe mesmo, me ajuda. Arranja um lugar para me ficar, um emprego e me liberta das drogas, me muda, me transforma, porque eu não consigo mais. E foi quando, no mesmo mês que eu fiz esse pedido, eu sonhei com uma igreja e eu simplesmente segui esse sonho e essa igreja existia. E foi nessa igreja que eu comecei a pedir oração pela minha libertação das drogas. Ali eu confessei que eu realmente precisava. Muitas vezes nós precisamos dar o primeiro passo. Como que Deus vai te libertar, sendo que você não reconhece que você precisa de ajuda? Deus ajuda quem quer ser ajudado. E eu quis ajuda. E foi quando eu comecei a buscar realmente pela minha libertação e eu pedi oração para as pessoas, mas eu mesma estava incrédula, porque eu nunca tinha vivido milagre nem nada, mas eu tentei. Eu falei, vou tentar, né? Vai que acontece. E foi quando eu pedi, e fui bem específica com Deus. Dentro do mesmo mês, eu consegui, no mesmo dia, um lugar para me ficar, que era a casa do meu avô. E eu consegui um emprego no mesmo dia. E de maneira sobrenatural, em um dia, eu fui liberta das drogas e do álcool. Eu simplesmente fui beber em um dia. Eu fui beber como de rotina. E eu senti uma ânsia muito grande. Eu já tinha pedido oração, claro. Eu senti uma ânsia muito grande, muito forte mesmo. Desculpa a palavra, mas parecia que eu estava bebendo um copo de esgoto. Era bem nojento mesmo o que eu sentia ali. E faz 7 anos que eu nunca mais bebi. Nunca mais droga, nada. Olha só, gente, que testemunho, né? Não é?